Imagine um império construído sobre montanhas de ouro. Navios abarrotados cruzando oceanos, reis acreditando serem escolhidos por Deus e um país inteiro sustentado por um metal brilhante. Mas e se eu te dissesse que esse mesmo ouro um dia desapareceu, levando junto o poder, a glória e a própria coroa? Esta é a história do colapso financeiro que mudou o destino do Brasil antes mesmo de ele nascer. A história de como o fim do ouro selou o fim de uma era. No século XVIII, o Brasil não era apenas uma colônia, era o coração pulsante do Império Português. De Minas Gerais, o ouro escorria em toneladas, literalmente. Uma riqueza tão imensa que financiou guerras europeias, ergueu palácios suntuosos em Lisboa e alimentou a vaidade de uma realeza que se via como divina. Portugal vivia um sonho dourado, mas esse sonho tinha um preço invisível, um preço que seria pago por séculos, a dependência total. O império se acostumou com uma riqueza que não produzia. O ouro extraído do solo brasileiro não ficava em Portugal. Ele era usado para pagar por produtos industrializados, principalmente da Inglaterra. Tecidos, ferramentas, bens de luxo. Portugal se tornou um mero intermediário. Era o ouro de uma colônia explorada, pagando pelo desenvolvimento de uma potência industrial. O Império Português era uma ponte dourada que ligava o Brasil à Inglaterra. Enquanto isso, aqui no Brasil, víamos nossas riquezas partirem em navios que nunca mais voltavam. A terra sangrava ouro, mas o povo continuava na miséria. Nenhum império pode durar para sempre quando sua base é a ilusão de uma abundância infinita. Os sinais do fim estavam por toda parte, mas a ganância é cega. A produção de ouro começou a cair drasticamente. As minas de ouro preto, que um dia brilharam como sóis subterrâneos, tornaram-se cavernas escuras e vazias. O metal precioso, antes encontrado na superfície, agora exigia escavações cada vez mais profundas e perigosas, com um retorno cada vez menor. A coroa portuguesa, acostumada com rios de dinheiro, não aceitava a nova realidade. A resposta não foi administrar a crise, mas sim apertar o cerco sobre a colônia. Os impostos sobre o ouro, que já eram altíssimos, como o famoso quinto, 20% de toda a produção, tornaram-se insuportáveis. A coroa exigia cada vez mais, ignorando que as minas estavam se esgotando. Foi nesse cenário de desespero e negação que o Império criou uma das leis mais cruéis e odiadas da nossa história, a derrama. A derrama era uma cobrança forçada e violenta. Se a cota anual de ouro não fosse atingida, os soldados do rei podiam invadir casas e confiscar os bens da população até que a dívida fosse paga. Era o terror institucionalizado, o símbolo máximo do desespero de um governo que via seu tesouro secar. O colapso não começou com a falta de ouro, mas com o excesso de ganância. Quando o ouro finalmente secou, o castelo de cartas desabou. Portugal, que havia construído sua economia inteiramente sobre o metal brasileiro, viu-se de mãos vazias. Sem produção própria significativa, sem reservas e com um estilo de vida luxuoso para sustentar, o império entrou em colapso financeiro. A quem eles recorreram? A nação que sempre esteve nas sombras, lucrando com toda essa operação, a Inglaterra. Foi aí que nasceu a dívida eterna. Tratados e acordos comerciais, como o Tratado de Methuen, já haviam colocado Portugal em uma posição de desvantagem. Agora, com a crise, o país precisava de empréstimos para sobreviver. Empréstimos concedidos pela Inglaterra, claro, em troca de ainda mais controle econômico e político. O ouro do Brasil, que um dia sustentou Portugal, agora financiava o poderio naval e industrial britânico, enquanto deixava Portugal acorrentado por dívidas. O Império Português sobreviveu, mas apenas como um fantasma de si mesmo. O brilho do ouro foi substituído pelo brilho pálido do papel. Dívidas, juros, promissórias. O mundo estava mudando.
O dinheiro, que por séculos foi sinônimo de metal físico, palpável, começava a se transformar em algo abstrato, uma promessa de pagamento, um registro contábil. A Era do Ouro estava dando lugar à Era do Crédito. Portugal e, por consequência, o Brasil entraram nesse novo mundo já endividados e subjugados. E aqui vem a parte mais curiosa e assustadora. A história se repete de forma cíclica. O Brasil de hoje, assim como o Império de ontem, ainda vive cercado por essas mesmas dinâmicas. Exportamos nossas riquezas brutas, soja, minério de ferro, petróleo, e importamos produtos de alto valor agregado. Vivemos reféns de títulos da dívida, de reservas internacionais e da dependência do capital externo. O ouro físico das minas acabou, mas o padrão de comportamento continua o mesmo. Entregamos nossas riquezas reais em troca de uma promessa de estabilidade, de uma sobrevivência econômica ditada por outros. E sempre acreditamos que a conta, de alguma forma, será paga pela próxima geração. Enquanto isso, os novos impérios continuam cobrando sua parte. Eles não usam mais caravelas e canhões, mas sim bancos centrais, acordos comerciais e moedas digitais. A derrama de hoje não confisca joias, mas corrói o poder de compra através da inflação e dos juros. A lógica é a mesma, apenas as ferramentas se modernizaram. O ouro não acabou apenas nas minas de Minas Gerais, ele acabou principalmente nas mentes das pessoas. Quando um povo acredita que a verdadeira riqueza é aquilo que brilha, o metal, a commodity, ele se esquece de que o verdadeiro poder não está no recurso, mas em quem controla o seu valor. O Império Português não caiu porque o ouro acabou. Ele caiu porque, no final, o ouro era tudo o que ele tinha. Não havia indústria, não havia inovação, não havia um projeto de nação. Havia apenas a dependência de um recurso finito. E assim, nasceu um ciclo vicioso que define o Brasil até hoje. O país exporta sua riqueza real. O mundo lucra com a transformação dessa riqueza e a história se repete. Só que a cada ciclo, a conta fica mais cara. Pagamos com juros, com desindustrialização, com subdesenvolvimento. O fim da Era do Ouro foi apenas o primeiro capítulo de uma saga muito maior. O que veio depois foi ainda mais complexo e custoso. Uma era de dívidas, promessas vazias e manipulação monetária em escala global. No próximo episódio, você vai descobrir como o Brasil trocou o ouro por papel moeda e como essa troca nos tornou prisioneiros do nosso próprio dinheiro. Se você quer continuar decifrando os segredos da história do dinheiro e entender como o passado molda o nosso presente, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e vamos juntos para o próximo capítulo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!